Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de efeito coquetel. Bom pessoal, a inspiração desse vídeo veio de um experimento que eu fiz a semana passada, que foi bem bacana, numa aula que eu sou monitora, e eu queria explicar um pouco para vocês, que eu acho muito interessante, como que é o processo de atenção, né? E o que é realmente o efeito coquetel. Então vamos lá. Os neurocientistas sabem bastante de como os estímulos eles entram pelos canais sensoriais, né? Então isso é algo que já tem bastante estudado, tipo como um estímulo sonoro entra pelo ouvido, passa pela cóclea, como que ele é traduzido e tal. E a gente sabe como esses caminhos todos, eles funcionam. Porém, quando a gente está falando de atenção, ainda há, assim, uma grande incógnita exatamente de como funciona a atenção. Porque por mais que tenham vários estudos e demonstrando algumas questões, a gente não sabe exatamente ao certo como que a atenção funciona realmente no nosso cérebro, né? Principalmente porque tem muita variável, é muito complicado de você fazer um estudo quando você quer entender um processo de atenção, né? Por que eu presto atenção nisso e não presto atenção naquilo? O que é que tá mexendo? E a hora que você leva um participante para um laboratório, você tem que limitar muito o ambiente. E eu acho que isso pode atrapalhar um pouco os estudos. Mas a questão toda aqui é que tem alguns estudos muito legais que foram realizados para estudar como que funciona a audição sonora, né? Como que funciona a atenção na audição, né? E um dos primeiros estudos que foram feitos foi o seguinte, eles colocavam um fone de ouvido nas pessoas e colocavam um som que vinha para um lado e outro som que vinha para o outro. E tentavam realmente entender no que a pessoa estava prestando atenção. Essa técnica é chamada de som binaural, né? E tem aí um monte de fake news sobre essa história aí que eu não vou falar agora nesse vídeo. Mas o que acontecia? Eles colocavam vozes, eles colocavam contextos, eles colocavam uma série de situações ali para a pessoa ouvir e perguntavam depois o que ela conseguia identificar. E olha que interessante. A pessoa conseguia identificar, por exemplo, se era uma voz masculina ou se era uma voz feminina. A pessoa conseguia identificar, por exemplo, se era um idoso ou uma criança falando. Conseguia identificar o idioma que estava sendo falado. Porém, quando você perguntava assim para ela, fala tipo 5 palavras que foi dito, a pessoa não conseguia memorizar. Então, esse é só um primeiro passinho aí da atenção, né? E do que é realmente esse efeito coquetel, porque o que acontece? O efeito coquetel nada mais é que o fato de você conseguir, mesmo num ambiente que tem um monte de informação e um monte de estímulo, neste caso sonoro, você consegue prestar atenção em uma pessoa. E a gente realmente evoluiu, o ser humano, ele evoluiu para ter essa atenção seletiva. Por quê? Porque isso é importante, extremamente importante para a nossa sobrevivência. Então, eu vou deixar um exemplo aqui. Infelizmente, eu não consegui achar um exemplo em português, mas a questão aqui, que eu quero muito que vocês façam esse exercício vocês vão ver esse vídeo que eu vou deixar aqui, vocês vão primeiramente prestar atenção de um lado e depois vocês voltam o vídeo e prestam atenção de outro, tudo bem? E aí eu vou explicar melhor o que acontece. All right, so today I'm going to talk about 4 things. These are the 4 critical things to remember. The first relates to how we make mystery. For me, it's kind of strange because the second thing is perception. The third thing is memory. The fourth thing is knowledge. That's going to change. I'll warn you. So what I did was I had a lot of check serial knowledge. So what are the big 4? And that made it really great because that way I could eat perception, memory, tricks, and then I'll do them for my friends. The big 4. You know what I mean? Okay. Então, pessoal, assim, vocês podem perceber olhando o vídeo que o que acontece? Quando você presta atenção num lado do vídeo, é como se você apagasse o que está acontecendo do outro lado. E vice-versa.
Você consegue ouvir perfeitamente um lado e não consegue ouvir nada do outro. E isso é o efeito coquetel. É quando você, tipo assim, tá conversando com alguém numa festa e tá o som super alto, todo mundo falando, e você consegue prestar atenção no que o seu amigo tá falando. A mesma coisa também é o efeito, não vou dizer que é o efeito contrário, o oposto. Então você tá aqui conversando com um amigo, você ouve alguém falando alguma coisa que te interessa e você perde total atenção no que aquela pessoa tá falando e você começa a prestar total atenção no assunto que tá sendo falado de lá. Então algumas coisas que chamariam a atenção, sei lá, quando alguém fala algum palavrão ou grita, ou quando alguém, por exemplo, fala seu nome, né, mesmo que não tenha nada a ver com você, mas você vai lá e vai prestar atenção. E isso é algo que é muito interessante, que está sendo estudado bastante, porque é uma forma da gente entender como que funciona a atenção, né? E além de tudo isso, também é algo pra gente refletir que no mundo em que a gente vive, em que existem um montão de estímulos e a gente acredita que a gente é super multitask, porque eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo e tudo. Na realidade, não. Multitarefa é super prejudicial, É super prejudicial para nossa atenção, para nossa memória, para o nosso aprendizado, porque, né, o nosso aprendizado depende totalmente da atenção. E quando você tá multitarefando, nem sei se existe essa palavra, mas quando você tá multitarefando, você simplesmente não consegue realmente prestar atenção em nada. Então, assim, você não consegue memorizar aquele conteúdo. Sim, existe uma parte muito pequena da população que tem até essa habilidade, isso já foi estudado. Vou deixar os estudos aqui. Porém, a grande questão aqui é que, no geral, a grande maioria das pessoas não consegue ser multitarefa, por mais que treine, né? Você pode melhorar um pouco essa habilidade, mas a real é que você ficar tendo aula, falando no celular, ouvindo um som aqui, não, você não tá prestando atenção nas coisas, tá, pessoal? Então, eu acho que é isso. Me comenta aqui se você já passou por isso, essa questão de efeito coquetel, como que foi pra você, tá? Quero deixar também aqui pra vocês, eu vou deixar linkado um videozinho que eu fiz sobre atenção, que é muito legal, assistam. E é isso, compartilha, dê um like, se inscreve no canal, ajuda o meu algoritmo, gente, vamos dar. Então é isso, uma maravilhosa semana pra vocês, beijo e tchau!